Muito bem, meus amigos, vamos iniciando o nosso trabalho. O livro O Consolador, psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel. Nós estamos avançando aqui na primeira parte, dentro do item Sociologia, abordando a partir da questão número 60. Nós vimos nas questões anteriores... Só um instante... vimos nas questões anteriores temas, que são relevantes, falando aqui sobre atritos, relações trabalhistas, relações proletariárias, igualdade na sociedade, de que modo que a doutrina espírita pode compreender isso, de que modo que os espíritos veem isso aqui no nosso mundo, falando sobre classes armadas, segurança pública, forças armadas, o Estado se aparelhando não apenas de legislação, mas também se equipando para manter essa ordem pública e também a segurança das nações. Como é que podemos ver isso? É necessário, não é necessário? Temos abusos? Tudo isso faz parte dessa análise sobre a partir da visão espírita. Na 59, que foi a última e a única questão que nós estudamos no nosso encontro passado, perguntou sobre o papel do espiritismo junto à sociologia. Aí nós entendemos ali o que é a sociologia, estudando os fenômenos sociais, tudo aquilo que acontece na nossa sociedade, de que forma que a doutrina espírita pode contribuir para que as transformações que são necessárias e que acontecem cotidianamente possam ser transformações que impulsionem a nossa sociedade terrena, respeitando todas as suas particularidades, se transformem sempre seguindo nesse caminho do progresso previsto pela doutrina espírita e trazida por Jesus, lá na sua época, falando sobre o desenvolvimento dos valores de todas as pessoas, que por sua vez vai refletir em todas as sociedades. Então a doutrina tem o papel de restaurar os ensinos de Jesus para os homens, fazendo com que nós sejamos então esclarecidos e também que despertemos nossa consciência e os nossos melhores sentimentos para trabalhar em prol do desenvolvimento aqui do nosso planeta. Na questão 60, então, que é o que nós vamos estudar, esse tema aqui é bem interessante, como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo. Bom, esse tema aqui, ele demandaria, como eu já falei para vocês, nós poderíamos fazer um congresso sobre ele, congresso de pelo menos 3 dias, trazendo ali opiniões, trazendo modelos de conduta, trazendo propostas de transformação para o nosso mundo, até porque, como muitas vezes nós pensamos no espiritismo, como geralmente acontece, aquele que se aproxima do espiritismo, ou mesmo aquele que vivencia o espiritismo, tem uma ideia, e isso acontece, não é um fenômeno que afeta apenas o ambiente espírita, mas de todas as religiões, em que nós chegamos aqui no nosso mundo ávidos, desesperados e desejosos para saber como é a vida no mundo espiritual. Então, desde já, bom dia, abraço, desde já nós nos preparamos para chegar no mundo espiritual. Chegando no mundo espiritual, nós nos preparamos para voltar. Então, o fato de nós estarmos aqui encarnados faz com que nós tenhamos a necessidade de compreender o nosso papel no mundo, trabalhando não apenas pelo nosso aperfeiçoamento, mas também pelo aperfeiçoamento da sociedade onde nós estamos inseridos. Então, geralmente, eu me recordo, que é algo que marcou muito a minha infância,
eu tinha ali por volta, isso já faz muito tempo, eu tinha ali por volta dos meus 11 anos, 12 anos de idade, foi quando eu ouvi falar pela primeira vez no livro Nosso Lar. Minha mãe, que sempre teve uma relação com o Espiritismo, ela então lia, né, Nosso Lar, e ela falava assim, mas é um livro tão lindo. Naquela época eu não tinha interesse nenhum em leitura, né, uma criança ainda. Estava interessado muito mais em curtir a vida dentro daquela minha fase. E eu me lembro de uma frase que ela dizia muito. Ela dizia assim, uma frase que ela dizia muito. Ela dizia, nossa, eu não vejo a hora de conhecer Nosso Lar, porque é tão lindo como eles descrevem no livro. E isso me marcou muito. Naquela época eu não tinha interesse nenhum e depois, com o passar do tempo, eu acabei me afastando mais ainda da doutrina, exatamente pelo medo, né, de fenômenos da mediunidade, coisa que acontecia dentro de casa, de uma forma não muito controlada e não muito amistosa. Então isso fazia com que nós tivéssemos muito medo, eu principalmente, né? E somente depois de bastante tempo tive a oportunidade de me aproximar, se não pelo amor, através da dor, e comecei e cá estamos desde então. Mas essa frase, né, não vejo a hora de conhecer. E isso me chateava, né? Falei, poxa vida, minha mãe está querendo morrer para poder conhecer Nosso Lar? Né? Como é que pode isso, né? E isso era só um comentário que ela fazia pelas belezas que André Luiz descrevia no livro, né? Pois é, Brás, né? Então até ele ficou receoso, né? Não é que dizem, isso aí está na introdução, né? Que do receio que Emmanuel fez ali o prefácio, e ele comenta exatamente para que o Chico não tivesse receios, né? Então, a descrição do mundo espiritual é uma descrição muito bonita, pelo menos dessa visão que André Luiz traz depois que ele se adapta ao mundo espiritual e passa então a desfrutar, até quando então, no final do livro, ele é considerado um cidadão de Nosso Lar. Então nós vivemos aqui no nosso mundo físico preocupados com o céu, preocupados com o paraíso, preocupados com colônias espirituais, seja ela Nosso Lar, seja ela qual for, sem nos preocuparmos com a nossa estada, com a nossa presença aqui no nosso mundo. E muitas vezes isso acaba se refletindo dentro da própria doutrina, na vivência do movimento espírita. Porque quando nós falamos em política, lembremos que, como nós já conversamos, né, a política, ela é, como eu sempre gosto de definir, é a arte de articular os interesses, né? Então é através da conversa, é através do entendimento, é através de propostas, da análise da necessidade da sociedade como um todo, e também dos subgrupos dentro de uma sociedade, para saber exatamente de que forma que o trabalho coletivo pode se desenvolver para trazer uma melhor qualidade de vida, atendendo às necessidades de cada grupo. Então, e através dessas conversas, desses diálogos, nós vamos percebendo que a nossa sociedade ela vai, então, estruturando esse meio político através de grupos, especialmente de legisladores, através de sistemas de votação. Então a gente lembra que política ela não é feita somente através das urnas públicas, como nós estamos acostumados. Ela é feita dentro de um condomínio, ela é feita dentro de uma empresa, ela é feita dentro de um centro espírita, de uma igreja. São política, são diálogos, são entendimentos que nós acabamos desenvolvendo. Infelizmente, né, como eu comentei com vocês, né, o André Trigueiro fez um pequeno vídeo muito interessante nos trabalhos que ele costuma fazer na internet. Ele lembra que existe uma diferença entre política e politicagem, né? Então a política é toda a estrutura que permite o entendimento sobre as necessidades da sociedade, enquanto que politicagem são todas as intrigas, interesses e práticas egoístas que infelizmente nós acabamos encontrando, mostrando exatamente no reflexo, refletindo sobre a política, as imperfeições das pessoas que estão envolvidas. Então, quando nós falamos em movimento espírita, é muito importante que nós tenhamos essa consciência sobre a nossa atuação na sociedade.
Não, mais uma vez, não eu me tornar um político, mas eu participar da sociedade trabalhando pela sua transformação. Nesse capítulo que trata de sociologia, Emmanuel responde questões muito interessantes a respeito do papel do Estado, a respeito do papel do político, a respeito do papel dos espíritas perante a política, do funcionário público, questões raciais, questões feministas, isso tudo lá na década de 1940. E lembrando que naquela época, né, nós estávamos aqui no Estado Novo, né, de Vargas, e era aquele período de Segunda Guerra Mundial, uma influência muito forte do fascismo na Europa, o que desenvolveu ali na Alemanha, que se desenvolveu na Itália, né, então trazendo ali autoritarismo, nacionalismo, trazendo para nós, né, o ditador, né, então Vargas também era inspirado por esse tipo de sistema na Europa, e ele queria se tornar também. Então a pergunta vem dentro desse contexto. Mas aí nós saímos de lá, trazemos aqui 80 e poucos anos no futuro, e encontramos uma sociedade, aqui no Brasil especialmente, mas nós vemos isso também refletindo no nosso mundo hoje, uma polarização muito grande. O que nós temos aqui no nosso país, nós vivemos isso nesses últimos anos, né, 1 ou 2 décadas, uma divergência muito grande de partidos políticos e trazendo ali ideologias que acabaram separando a sociedade. E desses últimos anos para cá, né, da pandemia para cá, nós tivemos uma separação muito mais agressiva que nós estamos vivendo atualmente. Então, quando se pergunta aqui, eu vou ler depois para vocês a resposta de Emmanuel, mas ele pergunta qual é o papel do espiritista perante a política. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, espíritas que tomam partido por um determinado tipo de pensamento, é o pensamento da direita, é o pensamento da esquerda, utiliza todos os recursos hoje da tecnologia para dar a sua opinião. Então, me recordo, inclusive, né, nós tivemos aquele período em que tivemos o impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, e naquele período, quando passeatas, movimentos em várias partes do Brasil que aconteceram pedindo o impeachment e tudo mais, eu me recordo que nas redes sociais, amigos próximos que eram espíritas estavam constantemente bombardeando aqueles que eram os seus contatos com informações que muitas vezes eram consideradas como fake news. Dídima, querida, bom dia. A sua câmera acabou de abrir, tá? Só para fechar aqui para o pessoal, senão acaba trazendo problema para eles depois. Obrigadinho, querida. Então, me recordo, deixa eu só colocar aqui rapidinho para poder facilitar para você. Pronto. Então, eu me recordo que eram fake news, né? As notícias falsas que eram divulgadas, aqueles memes, né, que eram postagens com ironias, com críticas, com sarcasmos, fazendo com que aquele ambiente e aquele clima tão agressivo que nós estávamos vivendo naquele período, em que pessoas que defendiam permanência, pessoas que defendiam saída, nós agíamos naturalmente meio que colocando mais combustível na fogueira. E nós achávamos isso normalmente, porque eu tenho o direito a dar a minha opinião. Essa é uma liberdade que todos nós temos. Eu tenho direito a dar opinião, eu tenho liberdade de consciência. Porém, de que modo que nós vamos utilizar essa consciência que vai fazer a diferença. Então nós tivemos, naquele período, foi muito intenso. Eu me lembro até de ter bloqueado colegas que eram espíritas, amigos que eram espíritas, que eu falava, olha, não é possível. Todos os dias eu entrar na rede social e encontrar esse tipo de postagem de uma forma massiva, parece que a pessoa sentia prazer em fazer aquilo. Então, certamente, não é isso que Emmanuel recomenda para nós, né? Que o nosso papel é um papel de apaziguadores.
e não um papel de provocadores. E isso para nós é muito tentador, porque nós temos ali, da mesma forma que nós temos religião, política e futebol, como se diz aqui no Brasil, são 3 temas bastante provocativos, que trazem incêndios com muita facilidade. Nós nos deixamos levar pelas nossas opiniões, só que opiniões que são intensamente e profundamente contaminadas pelas nossas paixões, pelas nossas preferências. Na atualidade, nós vivemos aqui no Brasil também, da pandemia para cá, com, né, o ex-presidente, com esse novo presidente. Então nós temos ali o Brasil dividido em 2 segmentos que simplesmente não se aproximam. Pelo contrário, estão cada vez mais distantes, cada um querendo brigar pela sua posição no poder, sem se preocupar com as reais necessidades da sociedade. Quando nós falamos em reais necessidades, não é apenas ali a comida, mas na verdade é aquela paz de espírito, aquela harmonização, aquela construção coletiva que é necessário de ser construído. Quando nós saímos da fronteira do nosso país e passamos a olhar lá fora, vemos ali brigas econômicas, países como Estados Unidos, China, países da Europa, que estão brigando ali com taxas, com opiniões, com influências, etc, etc, etc. E nós vemos também ali qual é o nosso papel diante disso. De que modo que nós devemos nos portar diante disso? Mas exatamente pelo seguinte, quando nós falamos do nosso papel, existe uma confusão muito grande entre você ser passivo diante do que acontece e você ser ativo de uma forma proveitosa. Porque muitas vezes nós nos anulamos diante daquilo que acontece, e essa anulação dá a impressão de que nós estamos ali contribuindo moralmente para a paz do mundo. Só que, diferentemente do que nós encontramos, por exemplo, no próprio exemplo de Jesus, que ele teve um papel atuante e ativo naquela época, para conversar com as pessoas, inclusive ele acabou sendo punido por esse seu comportamento, como sendo aquele subversivo que provocava, que provocou a ira do Império Romano e tudo mais, ele acabou sofrendo as consequências. Então, para nós, muitas vezes, existe uma diferença entre uma passividade e uma atuação pacífica. E nós adotamos muitas vezes a passividade. E Kardec fez uma abordagem no Livro dos Espíritos, tratando exatamente disso, quando ele pergunta por que o mal é tão atuante, tão atrevido, vamos dizer assim. Mais ou menos com essas palavras. E a resposta dos espíritos é porque os bons são tímidos. E o mal é ousado. Então, quer dizer, essa ousadia no bem não poderia também ser construtiva? Nós tivemos grandes modelos no nosso mundo, né, dentro das religiões. Por exemplo, no hinduísmo nós tivemos Mahatma Gandhi, no catolicismo nós tivemos João Paulo II, Madre Teresa, que atuava de uma forma política. No caso de Madre Teresa, por exemplo, ela trabalhava intensamente com causas sociais, atuando junto a pessoas que viviam na pobreza, pessoas que viviam no sofrimento. Nós tivemos ali aqueles conflitos, lembrando, né, que a Lady Di, na época, né, a Diana, ela trabalhava junto à ONU com aqueles países que tinham guerras civis e tudo mais, né, com a eliminação de minas terrestres que provocavam tantas mortes e tantas mutilações em países africanos, envolvendo crianças, mulheres e tudo mais. Então, existe uma diferença entre esse comportamento passivo e um comportamento pacífico. E às vezes nós confundimos isso, que em nome do Evangelho nós preferimos ficar à distância. Dudu colocou nessa polarização, vendo o estudo de ontem, parece até que há uma histeria nesse bloco de pessoas. Pois é. É um ódio presente, um ódio tão... me recordo até de um atleta que ele comentou sobre o problema das redes sociais, e ele fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ele disse assim: parece que as pessoas estão procurando a quem odiar. Então você vê numa rede social, qualquer coisa que você faça, o seu comportamento, muitas vezes atleta, né, que a gente sempre espera o melhor desempenho, espera as melhores conquistas, de repente eles acabam perdendo, e aí vem toda aqueles seguidores e despejam o seu ódio em cima deles.
muitas vezes têm um comportamento, às vezes eles mesmos provocam, se posicionando de um modo problemático, emitindo opiniões que não tinham necessidade de ser, e eles acabam depois se mostrando como vilões e são bombardeados também. E aí nós vamos encontrar atores, personalidades, políticos e tantas outras pessoas, né? Então isso é um problema muito grave. Quando nós falamos em política, então, não é somente atuar dentro da política, mas é se posicionar perante o modo de se fazer política, através de uma opinião respeitosa, através de uma participação ativa, visando realmente as reais necessidades que nós temos no mundo, e não apenas contribuir e alimentar cada vez mais essa polarização. Então esse tema é um tema bastante sensível, é um tema bastante delicado, porque a política ela envolve, como eu coloquei para vocês há pouco, muita paixão. E quando nós ficamos apaixonados, no sentido mais abrangente da ideia, da palavra, nós ficamos cegos. É aquela paixão romântica, é aquela paixão política, é aquela paixão religiosa, a paixão esportiva, nós simplesmente ficamos cegos. E aí então, na pergunta que foi feita naquela época, trazendo um contexto diferente para nós aqui na atualidade, nós vemos que ela é muito presente. Então vamos fazer aqui uma análise a partir da resposta que Emmanuel traz para nós. Por isso que eu falei para vocês, né, que o movimento espírita ele tem uma necessidade de se tornar ativo realmente na transformação do nosso mundo. Não basta apenas o comportamento de cordeiro, acreditando que a minha posição passiva vai trazer algum tipo de pacificação para o nosso mundo. Há a necessidade das instituições, dos centros espíritas, de federativas, dos próprios espíritas, atuarem na construção desse mundo, vendo todas as necessidades sociais, das angústias que as pessoas vivenciam, né, do comportamento das nossas lideranças administrativas, legislativas, jurídicas, de que modo que nós temos que emitir essa opinião. Dudu colocou, né, pessoas discutem sem saber o que acontece no governo, né? E quando vai votar, simplesmente vota e nem sabe de nada da vida política daquele que recebe o voto, né? Simplesmente vota porque não gosta do outro, né? Pois é. Então, assim, essa falta, e isso é uma consequência, Dudu, da própria falta de instrução que nós temos aqui no nosso país. E isso faz com que nós sejamos manipulados com muita facilidade por grupos que vão ali arregimentando os seus exércitos de apaixonados sem muitas vezes terem consciência do que está acontecendo. Então vejamos aqui a pergunta 60, qual a resposta que nós temos aqui que dá. Né? E mais uma vez também, né, como eu falei para vocês, esse tema ele demandaria um congresso inteiro para poder conversar sobre tudo isso, e muitas vezes ali a gente andaria, né, no fio da navalha ali, porque qualquer posição que você assuma, qualquer comentário que você faça dentro do contexto político, você vai encontrar um opositor na plateia. Você vai encontrar um opositor na própria bancada ali dos palestrantes, porque muitas vezes você saiu daquilo que era para ser algo genérico para se tornar algo pessoal. Então, a minha opinião a respeito da política não importa naquele momento. Nós temos que falar sobre a política como um todo. E não falar sobre a minha posição diante da política. Né? Jerusa colocou, né, está circulando nas redes sociais um pronunciamento assinado por 21 grupos espíritas progressistas sobre Gaza. Né? Então, esse é um tipo de posição. Agora, o que a gente tem que analisar é exatamente o quê? Qual é exatamente a opinião que se tem sobre isso? E quem são esses grupos? Espíritas progressistas, espíritas conservadores? Quer dizer, espíritas já virou também partido político. Da mesma forma que, infelizmente, nós vemos em outras religiões o envolvimento dentro da política, e isso é extremamente dramático. Então vamos lá, vamos aqui acompanhar o que Emmanuel traz para nós, depois a gente vai trazer aqui que na verdade a gente está, mais uma vez, Dudu, são as paixões que vão tomando conta de nós. E a gente acaba ficando cego e esquecendo tudo aquilo que é colocado. E olha então o que Emmanuel traz para nós aqui. Como se deverá comportar o espiritista? Lembrando que espiritista, espírita, né, são termos que Kardec apresentou para nós dentro do neologismo, né, a criação de novas palavras para ideias novas, lá na introdução do Livro dos Espíritos.
Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Isso naquela época, em 40, e agora nós estamos em 2025, e a orientação é a mesma. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Então, nessa primeira parte, Emmanuel lembra daqueles que se envolvem na política em termos de serem legisladores, serem administradores, para que não chame para si a atenção, mas que seja o trabalho, o resultado ali, o exemplo que ele está dando, e não para a sua notoriedade pessoal. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto às almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir. Em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Então, quer dizer, essas bases legítimas significa o verdadeiro estabelecimento dos valores mais nobres de fraternidade, de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de todas as demais virtudes, a partir para que possa irradiar no comportamento da sociedade como um todo. Então nós estamos vivendo tempos muito sensíveis. E eu fiz uma pesquisa aqui para nós. Desculpem. Eu fiz uma pesquisa aqui para nós para trazer quem foram, como Emmanuel colocou para nós aqui, que quando o espírita se envolve na política, que ele deve se comportar não trazendo a notoriedade para si mesmo, mas trazendo, fazendo com que o trabalho seja a sua grande missão, né? Então eu fiz aqui uma pesquisa para trazer para nós quem são, né, quem foram, né, os políticos eminentes aqui no Brasil, que se tornaram notórios pela sua atuação. Então eu fiz uma pesquisa e até achei um site bem interessante, chamado espiritasnapolitica.com.br. Achei muito interessante esse site, pela proposta dele, mas eu vou trazer para vocês a pesquisa que eu fiz aqui, especificamente sobre alguns nomes. Então nós temos aqui Adolfo Bezerra de Menezes, 1831 até 1900. Então, o Dr. Bezerra, de 1831 até 1900, né? Atuação política. Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, teve uma carreira política significativa no segundo reinado. Eleito vereador pelo Partido Liberal na freguesia de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 1860, chegou a presidir a Câmara Municipal entre 1864 e 68. Em 1867, foi eleito deputado-geral, equivalente a deputado federal, pelo Rio de Janeiro, destacando-se por sua defesa dos humildes e dos necessitados. Sua postura ética o levou a renunciar ao cargo no Corpo de Saúde do Exército para evitar impugnações à sua candidatura, demonstrando desapego a privilégios, né? Lembrando que ele teve aqui então, foi membro ali, né, do Corpo de Saúde do Exército. Bezerra definia a política como a ciência de criar o bem de todos. E, segundo
José de Freitas Nobre via a carreira política como uma travessia para alcançar um porto seguro de honradez sem ambições pessoais. Aqui a fonte, né, o Correio News e a União Espírita Mineira. E diz ainda para nós aqui, Bezerra conheceu o Espiritismo em 1875. Olha só, bem no fim da vida já, hein? Então dá tempo da gente se salvar ainda, né? Ao receber o Livro dos Espíritos do tradutor Joaquim Carlos Travassos. Tornou-se um dos maiores expoentes da doutrina no Brasil, presidindo a Federação Espírita Brasileira em 1894, numa época de divisões do movimento espírita. Olha aqui, no próprio movimento espírita naquela época, ele teve que trabalhar para poder fazer essa unificação. Sua atuação política foi marcada pela caridade e pela ética, valores que ele também aplicava como médico, atendendo gratuitamente os mais pobres. Bezerra escreveu extensivamente sobre o espiritismo, incluindo artigos no jornal O País e obras como A Loucura sob Novo Prisma, conciliando sua espiritualidade com a ação pública. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, 1834 a 1895. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio foi uma figura proeminente no segundo reinado, ocupando cargos como deputado provincial, senador e presidente da província do Espírito Santo. Sua carreira política foi marcada pela defesa da liberdade religiosa e pela integridade, aliando-se aos ideais liberais de sua época. Como ativista espírita, Bittencourt Sampaio foi um defensor fervoroso da doutrina, usando sua influência para promover a liberdade de crença numa época em que o espiritismo enfrentava preconceitos. Também era poeta e suas obras refletiam valores espirituais e humanitários. Ele desempenhou um papel crucial ao convencer Bezerra de Menezes a assumir a presidência da FEB em 1894, ajudando a unificar o movimento espírita brasileiro. A luta de Bittencourt Sampaio pela liberdade religiosa é relevante em 2025, quando intolerância religiosa ainda é um desafio no Brasil, com casos de discriminação contra religiões de matriz africana ou minoritárias sendo debatidos em redes sociais. Sua atuação como político espírita inspira a defesa de uma sociedade pluralista onde a espiritualidade possa coexistir com a política e a ética. E aqui só voltando um pouquinho sobre o Dr. Bezerra de Menezes, a trajetória de Bezerra reflete a orientação de Emmanuel, que recomenda ao espírita encarar a política como uma provação, não como um fim em si. Em 2025, sua ênfase no bem comum e na desambição ressoa como um antídoto à polarização e ao oportunismo político, tanto nas redes sociais como na mídia. Bezerra é um exemplo de como integrar espiritualidade e política usando cargos públicos para promover justiça social sem comprometer a integridade. Aristides de Souza Spínola, 1850 até 1925. Aristides de Souza Spínola foi deputado provincial e presidente da província do Maranhão durante o segundo reinado. Como político, destacou-se por sua postura abolicionista, defendendo a emancipação dos escravizados e pela promoção da liberdade religiosa, numa época em que o catolicismo dominava o cenário político. Spínola foi presidente da FEB, contribuindo para a consolidação do espiritismo no Brasil. Sua atuação combinava a defesa de causas sociais progressistas com a divulgação da doutrina espírita, alinhando-se aos princípios de igualdade e fraternidade. Seu abolicionismo reflete a visão espírita de que todos os espíritos são iguais independentemente de condições materiais. Sobre a questão atual, a partir do exemplo de Spínola, o abolicionismo de Spínola ecoa nos debates atuais sobre racismo estrutural,
como discutido, né, na próxima questão, como vai ser discutido na próxima questão que a gente vai ver. Sua postura nos inspira a combater desigualdades históricas, apoiando políticas de reparação e inclusão. Nas redes, né, discussões sobre cotas raciais e representatividade poderiam se beneficiar de sua visão de igualdade espiritual aplicada à política. Agora o nosso também querido Caibar Schutel, 1868 a 1938. Caibar Schutel foi prefeito de Matão no início do século XX, onde se destacou como benfeitor social, promovendo melhorias na infraestrutura e no bem-estar da comunidade. Sua gestão foi marcada por ações práticas em prol dos menos favorecidos. Ele foi fundador do jornal O Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo. Schutel foi um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil. Lembrando que, né, Caibar Schutel aqui no Brasil, ele é um dos responsáveis pela divulgação do espiritismo nos meios de comunicação, incluindo a internet, né? Ele e equipe. Como prefeito, aplicou os princípios espíritas de caridade e justiça social, conciliando sua administração pública com a missão de educar e amparar espiritualmente a população. Schutel é um exemplo de como a política local pode ser um campo para a prática da ética espírita. Atualmente, com o foco crescente em políticas públicas voltadas para sustentabilidade e inclusão, sua abordagem de governar com base no bem comum inspira líderes comunitários a priorizarem a educação e apoio social, que são temas frequentemente discutidos na mídia. Temos Francisco Carlos Travassos, 1839-1915. Joaquim Carlos Travassos foi senador durante o Segundo Reinado, representando o Partido Liberal. Sua atuação política foi marcada por uma postura progressista alinhadas aos ideais de liberdade e justiça. Aqui lembrando, quando nós falamos em postura progressista, nós lembramos que o Segundo Reinado ele terminou em 1889 com a proclamação da República, que via no país a necessidade do progresso no sentido de trazer o pensamento republicano, diferente do pensamento conservador, que era monarquista, que era a permanência do império, né? Só que viam isso como um atraso para o desenvolvimento do Brasil. Como médico, no caso aqui na relação com o espiritismo, como médico e tradutor da codificação de Allan Kardec para o português, sob o pseudônimo de Fortúnio, Travassos desempenhou um papel fundamental na introdução do espiritismo no Brasil. Ele presenteou Bezerra de Menezes com o Livro dos Espíritos, influenciando sua conversão à doutrina. Sua atuação política e espiritual foi pautada pela ética e pela busca de um mundo mais justo. Fazendo um paralelo com o presente, Travassos exemplifica a importância de usar a influência política para discutir ideias transformadoras. Atualmente, sua tradução das obras de Kardec nos lembra do poder da educação e da comunicação para promover mudanças sociais, algo que poderia ser aplicado em campanhas de conscientização ou em políticas educacionais. Tivemos José de Freitas Nobre, né, lembrando que o Freitas Nobre ele foi esposo da doutora Marlene Nobre, né, que também desencarnou há pouco tempo. Ela que foi presidente do Conselho do Associação Médico Espírita Mundial e da Associação Médico Espírita Brasileira, né? Então, foi esposa dele. 1821 até 1900. José de Freitas Nobre foi deputado federal e um opositor declarado do regime militar durante a transição do Império para a República. Como jornalista, usou a imprensa para defender causas sociais e políticas, incluindo a liberdade de expressão. Ele foi fundador da Folha Espírita, foi um defensor do espiritismo, publicando artigos e livros que divulgaram a doutrina, incluindo a coletânea Estudos Filosóficos, com textos de Bezerra de Menezes.
Sua atuação, vamos falar dele, Dudu, sua atuação política refletia os princípios espíritas de justiça e fraternidade, especialmente na oposição a regimes autoritários. A relação com o atual, a residência de Freitas Nobres, a resistência de Freitas Nobre ao autoritarismo é um lembrete para 2025, quando a democracia enfrenta desafios globais. Debates sobre liberdade de expressão e direitos humanos ecoam sua luta, e o Espiritismo pode inspirar ações que promovam diálogo e resistência pacífica contra injustiças. O próximo agora, Eurípides Barçanufo, 1880 até 1918. Olha só, ele teve 38 anos, e com 38 anos ele fez tudo o que fez. Eurípides foi vereador em Sacramento, Minas Gerais, onde usou seu mandato para promover iniciativas educacionais e sociais. Sua atuação política foi marcada pela simplicidade e pelo foco no bem comum. Foi fundador do Colégio Allan Kardec e foi um exemplo de político educador cristão, integrando os princípios espíritas de caridade e educação em sua atuação pública. Ele via a educação como ferramenta de transformação espiritual e social, atendendo tanto às necessidades materiais quanto espirituais da comunidade. Em paralelo com o presente, a ênfase de Barçanufo na educação ressoa em 2025 como a crescente demanda por políticas educacionais inclusivas e transformadoras. Muitas discussões sobre acesso à educação pública reforçam a importância de líderes como ele, que usaram cargos políticos, para promover o progresso coletivo com base em valores espirituais. Temos aqui também 1838 a 1922, Guilherme Taylor Mark. Guilherme Taylor Mark foi médico, vereador e presidente da Câmara Municipal de Niterói, Oniquite aí. Sua gestão foi marcada por ações em prol do desenvolvimento local e do bem-estar da população. Como espírita, Mark aplicava os princípios de caridade e ética em sua atuação política, buscando equilibrar suas responsabilidades públicas com a prática espiritual. Ele contribuiu para o movimento espírita local, promovendo a doutrina em Niterói. E a atuação dele de hoje, a atuação dele reflete atualmente também e destaca a importância da política local, que muitas vezes é subestimada. Atualmente, com desafios como saneamento básico e saúde pública em pauta, sua abordagem de governar com ética e espiritualidade inspira líderes comunitários a priorizarem o bem-estar coletivo. E aqui então vem depois Romeu de Campos Vergal, que de 1900 até 1980, aqui no caso dele ele foi deputado constituinte, participou da Constituinte de 1988, e foi também deputado federal, participando ativamente da elaboração de constituições e da defesa de causa social. Francisco Carlos de Castro Neves, foi daqui de São Paulo, a partir de 1944, foi presidente inclusive da União de Sociedades Espíritas de São Paulo. E aqui no final, só para a gente terminar essa lista, Eurípides de Castro também, que foi deputado estadual e promoveu debates sobre relação entre política e espiritismo. E aqui, para finalizarmos, Divaldo. O Divaldo, embora não tenha ocupado cargos públicos eletivos, ele teve uma grande influência social e espiritual que tem impacto político indireto. Ele fundou o movimento Você e a Paz, em 1998, promovendo a cultura da paz em mais de 50 cidades brasileiras e 19 cidades internacionais, sem conotações políticas ou religiosas explícitas. Sua atuação em espaços como a ONU, onde foi reconhecido como líder religioso, e a recepção de títulos como cidadão honorário,
de Curitiba e do Paraná demonstraram a relevância nas esferas públicas. Né? E só para lembrar, aqui eu fiz uma pesquisa rápida sobre esse trabalho do Divaldo, Você e a Paz, e eu encontrei aqui uma notícia do G1 da Bahia, que foi publicado no dia 14 de maio, agora de 2005, quando o Divaldo desencarnou. E eles fizeram um resumo sobre esse trabalho dele, que eu vou trazer aqui para a gente poder observar. Né? Então nós temos aqui Você e a Paz. Divaldo Franco idealizou o evento que reunia representantes de diversas religiões há quase 30 anos. Então o trabalho diz assim: Movimento Você e a Paz, idealizado pelo médium em 1998, o evento costuma ocorrer anualmente em Salvador, reunindo multidões para ouvir as mensagens de força e união apresentadas por líderes de diversas religiões. O movimento é realizado às vésperas do Natal e recebe até participação de artistas. Aí falou aqui sobre Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, né, que são artistas lá da Bahia. E também aqui, deixa eu ver aqui, o movimento Você e a Paz nasceu com uma proposta de ser uma atividade sem caráter religioso ou político. Como aponta a Mansão do Caminho, mais de 75 cidades em 14 países aderiram à iniciativa. Só no Brasil, há registros do evento em 60 municípios, espalhados em 12 estados. Né? Então aqui, trouxe uma coletânea, um apanhado aqui de biografias, né, de políticos que foram espíritas, ou melhor, espíritas que foram políticos, mas nesse caso vivendo a política do modo mais proveitoso, né, com a aplicação dos ensinamentos do Evangelho na sua participação. E, infelizmente, nós vemos que a política ela é muito sedutora, né, pela importância que a ilusão da importância que ela acaba provocando naqueles que a exercem, né, pelo poder, pela influência, pelas facilidades que tudo isso traz, e acaba, na verdade, muitas vezes corrompendo os nossos valores espirituais mais profundos. Por isso, estar na política é algo exige uma solidez de caráter muito forte. Mas, além da participação política, para a gente poder encaminhar aqui para o nosso encerramento, nós temos também a participação de nós enquanto cidadãos perante a política. Quando nós falamos em eleição, quando nós falamos em participação de ações sociais como um todo. Então nós temos, por exemplo, toda a parte de inclusão, toda a parte de sustentabilidade, temos toda a parte, todas as áreas da nossa sociedade, como educação, como segurança, como cidadania como um todo. Né? Então, quer dizer, a nossa participação ela deve ser ativa no sentido de colaborarmos pelo progresso da sociedade onde nós vivemos. Porque, às vezes, nós temos, sim, às vezes não, né? Nós temos as nossas preferências em termos de propostas de governo, mas nem sempre nós atuamos com essa racionalidade e nós nos deixamos levar pelas paixões ideológicas. Então nós não pensamos, né, se aquela proposta vai ser boa para a nossa sociedade. Eu quero derrubar o outro. Né? Então é um campo bastante sensível para debates, para discussões, para entendimento, mas nós vemos que, como Emmanuel coloca para nós, a partir do momento em que nós nos considerarmos, nos apresentarmos como sinceros discípulos de Jesus, e que temos essa missão não apenas de transformar a partir da nossa participação no meio político, mas como cidadãos também ajudarmos nessa transformação. Quando nós olharmos, né, nós já falamos sobre esse tema algumas vezes, é aquele artigo que foi publicado no livro Obras Póstumas,
que fala sobre expiações coletivas, que eu já prometi para vocês que a gente ia ler de novo, mas infelizmente eu acabei esquecendo. Mas nesse artigo, um espírito então transmite a Kardec uma mensagem quando ele fala para nós que as expiações elas se dão em 3 esferas: na esfera pessoal, na esfera familiar e na esfera coletiva. E a expiação significa a necessidade que nós temos de resgate, de ações equivocadas no passado para ações nobres no presente. Individualmente, é aquilo que eu faço contra mim mesmo. Pela forma como eu vivo, pelas escolhas que eu faço, isso me prejudica. E a partir do momento em que eu causo um prejuízo a mim mesmo, eu sou responsável por essa reparação. Essa é a expiação pessoal. Quando nós falamos na expiação familiar, é quando nós, convivendo no nosso ambiente mais íntimo, a nossa ação repercute, a nossa ação negativa repercute sobre os membros da nossa família. E é daí que, como lembra Joana de Ângeles, que a família nada mais é do que a reunião de espíritos comprometidos com o passado, unidos pela contingência da reencarnação. Então significa que as nossas famílias hoje são formadas por espíritos devedores. A grande maioria das famílias, infelizmente, ainda tem necessidade de reajustes. E poucas as famílias onde nós encontramos a harmonia, até porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E quando nós falamos em expiações coletivas, e aí é o ponto que eu queria chegar, nós vamos falar sobre por que nós estamos encarnados onde nós vivemos. Então aqui a expiação não é castigo, é um movimento de aprendizado ao reajuste do seu espírito. Então, porque muitas vezes nós pensamos na expiação como sendo você está sendo castigado por aquilo que você fez. Na verdade, a expiação é a oportunidade da correção. Começando pela correção de nós mesmos, que por consequência vai refletir sobre aquilo que nós criamos em termos de desarmonia. Então a expiação, sendo vista como oportunidade de recomeço, ela é sempre muito mais proveitosa do que o sofrimento, o castigo. Obrigado, amigos. Então, quando nós falamos sobre expiação coletiva, por que nós estamos reencarnados aqui no Brasil? Por que tem indivíduos reencarnados na faixa de Gaza? Por que indivíduos reencarnados lá na Ucrânia? Por que indivíduos reencarnados nos países que passam tantas privações e necessidades da África? Por que nós nascemos, reencarnamos ou vivemos, ou estamos localizados, porque às vezes nós reencarnamos num lugar e mudamos para outro? Por que nós temos que conviver numa sociedade muitas vezes violenta, enquanto outros convivem numa sociedade pacífica? Se nós pensarmos que nada é por acaso, e tendo o entendimento que a doutrina espírita traz para nós, que nós estamos comprometidos com aquela sociedade, por isso nós voltamos a reencontrar com ela, a título de expiação, para trabalharmos na reconstrução daquilo que muitas vezes nós contribuímos para a deterioração dela, nós vemos que a nossa participação hoje nessa nossa sociedade, ela é fundamental, porque nós estamos reencontrando a nossa própria história. Se nós pensarmos que o Brasil tem uma história bastante trágica e bastante dramática nesses últimos séculos, quando se fala sobre escravidão, se nós contribuímos de alguma forma pela sua implantação, pela sua manutenção, ou resistimos pela sua transformação, nós voltamos a reencontrar, principalmente nos deparando com todas as diferenças sociais, com todas as desigualdades, com todas as injustiças, muitas vezes sofrendo o efeito daquilo que nós provocamos. Então, quando nós falamos em termos de expiação relacionado com a reencarnação num ambiente coletivo, nós estamos comprometidos com ele. Porque pela própria justiça divina. Por que eu vou sofrer uma coisa que eu não fiz? Por que eu vou sofrer o efeito de uma sociedade injusta se eu não contribuir para que ela se tornasse assim? Por que eu vou reencarnar numa família que é uma família problemática, se eu não estou comprometido também com o problema que ela vivencia? Tudo é lei de causa e efeito. Nossos amigos colocaram, porque no pretérito você gritava morra
ao irmão que era devorado por leões. Olha só. Na época, quando nós vamos lá naquele passado de Roma, nós estávamos ali torcendo e aplaudindo para que aqueles indivíduos que eram inocentes, ou mesmo que fossem culpados, perante aquela injustiça que era feita naquela justiça, nós estávamos ali vibrando na arquibancada, torcendo para que aquilo acontecesse. Porque, afinal de contas, o espetáculo nas arenas era um espetáculo para o público. Se não tivesse público, não teria espetáculo. Então é daí que nós vemos o comprometimento que nós temos perante também uma sociedade. E o nosso papel perante essa política é fundamental de votarmos com consciência, de emitirmos a nossa opinião, porque Kardec vai falar sobre isso. Kardec não, Emmanuel vai falar sobre isso nas próximas questões, que ele vai dizer para nós assim, que eu tenho o direito de dar a minha opinião, mas eu tenho que ter cuidado com ela. Porque não é uma opinião passional. Ele vai falar sobre o não julgueis, né, sobre o julgamento. Não é uma questão de julgar, mas é uma questão de fazer, de ter bom senso para emitir a sua opinião contra aquilo que é injusto. E é aí que nós estamos naquele limiar. Será que nós sabemos opinar? Será que nós sabemos criticar? Nós criticamos para destruir ou criticamos para transformar? Essa é a questão que a gente vai analisar nas próximas questões. Né, o Jerusa lembrou aqui, né, construindo o retorno ao terreno, né? Pois é. Então, como André Trigueiro, quando ele fala sobre ecologia, é bem interessante que ele diz assim, que nós, muitas vezes, destruímos o meio ambiente com o nosso comportamento, e nós estamos nos esquecendo de que nós vamos voltar para reencontrar esse mesmo mundo que nós destruímos. E aí o nosso trabalho vai ser um trabalho de reconstrução, sofrendo todos os efeitos desse desequilíbrio. O Brás lembrou, né, temem muito a volta do nazismo, né, que ainda ronda o planeta. São esses extremismos, né, Brás? Então esses extremismos, eles criam ideias novas e ressuscitam ideias velhas. Então enquanto nós não harmonizarmos e tirarmos essa polarização que existe no mundo hoje, nós continuaremos sofrendo o efeito devastador que ela provoca, distanciando cada vez mais as pessoas e, consequentemente, distanciando cada vez mais os seus corações. Né? André colocou, né, criticamos para ser do jeito que queremos e não do jeito que deve ser. Mas você sabe, André, que, para a gente não me esticar muito, mas é aquela coisa que a gente sempre fala. Amor, por exemplo. Será que nós sabemos amar? O que nós entendemos por amor? O nosso amor, ele é passional. O nosso amor é tendencioso. O nosso amor espera recompensa. Quando nós falamos sobre como devem ser as coisas, nós não temos noção do que é a felicidade verdadeira, do que é a harmonia verdadeira. Então a gente vai meio que tateando no erro e no acerto. Mas quando nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, nós erramos muito mais. Né? Os extremistas radicais sempre existiram. Né? Hoje a tecnologia nos permite que eles apareçam mais, né? E exatamente aquilo que foi colocado no Livro dos Espíritos. Por que o mal está sempre muito mais presente? Porque os bons são tímidos. Então essa atuação, tem até um lema que nós utilizávamos, né, Dudu, lá no nosso movimento escoteiro, que dizia assim, que nós não devemos ser passivos sendo bonzinhos, mas temos que ser ativos fazendo o bem. E isso é que nós temos que pensar. Ser ativos fazendo o bem e não pensarmos, não, eu sou bonzinho. Tá, mas a sua bondade faz o que exatamente? Nada. Eu só não me envolvo. Aí a gente vai lembrar do Evangelho. Ou você é insosso, né? Ou você é sal, ou nada, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Né? Falsa sensação de controle que infelizmente acontece hoje. Né? Mas é isso, meus amigos. Então, como eu falei para vocês, a gente fez aqui uma passagem rápida, né? Para termos temos essa reflexão em torno da política e do nosso papel perante a política. Então temos muito ainda a refletir, né, que nós observemos o nosso papel na nossa sociedade, se as escolhas que nós fazemos são escolhas proveitosas, são escolhas construtivas, ou se nós ainda agimos com esse sentimento tão primitivo que nós ainda trazemos. Né? Então, essa é a ideia que a gente tem, então. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje.
esperando que esse nosso bate-papo tenha sido proveitoso, né? Principalmente ali trazendo como exemplos aqueles que atuaram. O Chico, por exemplo, trabalhou muito com política, mas uma política social, trabalhando o espiritual. Então, quer dizer, o seu exemplo já era a influência que ele exercia, de falar com políticos, de